A igreja celta, pessoal, a igreja celta é um tema muito interessante esse, vocês vão gostar de conhecer, né? A igreja celta. Então vamos lá. Na história dos bretões, que foi escrito na Idade Média também, fala a respeito de São Patrício, tá? Patrício diz o seguinte, que o São Patrício, deixa eu aumentar para vocês aqui, São Patrício, ele ensinou o evangelho às nações estrangeiras pelo espaço de 40 anos. Investido de poderes apostólicos, deu visão a cegos, purificou leprosos, curou os surdos, expulsou demônios e ressuscitou 9 dentre os mortos. Redimiu muitos cativos de ambos os sexos com seu próprio dinheiro e deixou-os livres em nome da Santíssima Trindade. Então olha que testemunho legal que a gente tem aqui, né, a respeito de Patrício. Então a gente está acostumado a ver testemunhos como esse, né, lá em Atos, né, que fala a respeito daquilo que Pedro fez, Paulo, enfim. Mas ao longo da história da igreja, né, principalmente nesse período aí do final da antiguidade, tá? Foi um período em que realmente houve outros nomes de pessoas a quem foram atribuídos milagres muito fortes, tá? E Patrício é uma dessas pessoas, tá? Então fala diversos milagres que ele realizou ali entre os irlandeses, tá bom? Ele que evangelizou praticamente a Irlanda, tá? Então vamos falar um pouco a respeito de Patrício, né? E o ponto fundamental é isso, tá, pessoal? Deus continuou atuando e continuou usando pessoas para a expansão do evangelho, do reino dele. E Patrício é um desses casos de alguém que Deus usou nesse período aí entre o final da Idade Antiga e começo da Idade Média para conquistar praticamente toda uma nação para ele, tá bom? Então olha só. A história começa aqui no fim do Império Romano. Então a Irlanda, né, é essa ilha que está mostrando aí no mapa, que fica ao lado da Grã-Bretanha. Então, enfim, essa é a Europa Ocidental. Não tem um mapa maior aqui para mostrar para vocês, mas quem tem um pouco mais de noção sabe. Essa região é atual do Reino Unido, tá? Então, nessa região ficam, né, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Irlanda. Então, a Irlanda é essa ilha que está em verde aí nesse mapa. Então, a Irlanda foi uma ilha, né, que era habitada pelos celtas desde tempos muito antigos, né? Os celtas, a gente falou sobre eles, por exemplo, eles viveram em grande parte da Europa continental também. Atacaram os romanos, né? A região da Gália, né? Os gauleses, eles eram celtas. A região da Gália foi conquistada por Júlio César e os celtas acabaram fazendo parte do Império Romano e perdendo grande parte da sua identidade nas regiões do Império Romano. Mas o fato é que a Irlanda, né, de povos celtas, nunca foi conquistada pelo Império Romano. Então, uma região que permaneceu isolada, né, sem muito contato com esse mundo romano, né, tendo algum contato comercial, evidentemente, mas que nunca foi de fato dominada, conquistada pelos romanos. E no final do Império Romano, o cristianismo ele se espalha, tá? Ao longo de todo o Império, né? Ele foi se espalhando aos poucos e principalmente depois da conversão de Constantino, que o Império se torna legalmente cristão, né? O Evangelho se espalha ainda mais e chega também à Inglaterra, tá? Então a Inglaterra tinha pessoas cristãs nesse período do final do Império Romano. Só que o que acontece? No século V começam ali, o que a gente já falou, as invasões bárbaras, tá? Então elas vão dominando diversas regiões do Império Romano Ocidental, como por exemplo, né, a região da Gália, né, a região da Espanha, o norte da África. E com essas invasões, a Inglaterra, né, perdeu contato com o restante do Império Romano ali em Roma, né, porque toda essa região entre Roma e Inglaterra estava sob domínio de povos bárbaros. Então os romanos abandonaram a região da Inglaterra
embora tenham permanecido ali cristãos, tá? Pessoas cristãs continuaram vivendo ali na região da Inglaterra, mas os romanos deixaram aquela região. E depois de um tempo, tá? Isso já, né, provavelmente já para o século VI depois de Cristo, a Inglaterra passa a ser invadida também por povos bárbaros, que são os anglos e saxões, tá? Que deu origem à língua anglo-saxônica. Enfim. Mas o fato é que a nossa história começa aqui, tá? Patrício, ele era filho de um oficial romano que vivia ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra. E ele ainda muito novo, menino, ele foi sequestrado, né? Ele foi raptado e levado como escravo para a Irlanda. Então ele vive ali, né? Aprende a língua, vive ali com eles como escravo, ele cuidava de porcos. Ele fica ali um tempo até que um dia ele consegue pegar um navio e fugir, né? Ele consegue escapar da Irlanda, né? E até é difícil a volta dele, que ele vai primeiro para o continente, até ele voltar para a Inglaterra, enfim. O fato é que, diz a história, né, que ele teria ido viajado até Roma durante uma certa época, mas diz a história que ele recebeu um chamado de Deus, de que ele deveria voltar para a Irlanda como um missionário, né? Evangelizar, ganhar as almas daquele povo para Jesus. E ele, né, ele vai e começa um trabalho ali. E é impressionante, né? Impressionante a quantidade de pessoas que se convertem com o trabalho de Patrício ali, né? Tipo, a gente não tem dados tão precisos, mas praticamente toda a Irlanda se converte com o trabalho dele. E provavelmente tem muito a ver com aquilo que é narrado, né, no texto que eu li no começo, tanto pelo caráter que ele tinha, né? Ele dominava também o idioma, né, a cultura local, mas também pelas ações de milagre que ele realizou ali. E também, né, ele fala ali até no texto que ele comprava escravos com o próprio dinheiro dele, né, para libertar, enfim. O fato é que houve uma conversão em massa dos irlandeses nessa época. E o cristianismo na Irlanda, ele foi se desenvolvendo a partir de então de uma forma muito interessante, porque ele se desenvolve de forma independente de Roma, porque não havia contato mais. O Império Romano tinha acabado e não tinha contato durante essa época, né, em que Patrício evangelizou a Irlanda, não tinha contato entre os irlandeses e Roma, tá? Eles tinham a influência do cristianismo, né? Já existia, por exemplo, o monasticismo, e basicamente a igreja celta irlandesa, ela se organiza não tanto, quer dizer, ela não se organiza em torno de bispos, tá? Ou de patriarcas, mas ela se organiza em torno de mosteiros, né? O que acontece ali é que grande parte da população que se converte ali entre os irlandeses, eles passam a viver em uma vida monástica, né? Grande parte era da própria nobreza, né? Que escolhe dedicar o resto das suas vidas para uma busca mais intensa para Deus, para uma vida monástica. Então, surgem muitos mosteiros na Irlanda durante essa época, e há um grande crescimento da cultura, porque eles passam a ter acesso a toda uma herança, uma tradição cultural, tanto cristã como também da tradição clássica. Então, eles também tinham que ler ali e manter as liturgias que os mosteiros tinham essa prática, mas vejam bem, não é um monasticismo beneditino, tá? É um monasticismo próprio, independente, que eles desenvolvem ali, né? Mas que eles tinham as práticas de liturgia que eles mantinham. Então, eles aprendem a escrita, né? Aprendem a ler textos em latim, né? Que são a língua litúrgica da época, era o latim. Aprendem a escrita, desenvolvem até certa literatura, aprendem conhecimentos, né, que eles não tinham, por exemplo, a respeito
do calendário, né? Tanto para poder medir as estações por causa das plantações, mas também por causa dos eventos religiosos, né? Como, por exemplo, a data da Páscoa, que eles celebravam. Então já tinham essas liturgias que vêm da herança cristã ocidental. Mas as datas que eles tinham de liturgias não batiam com as datas romanas, né? Era um ramo que se desenvolveu de forma mais independente. E desenvolvem também a cultura, no sentido também da caligrafia, né? Nos textos que eles produzem, pinturas, esculturas e a música também. Então, tudo isso por conta das liturgias cristãs, né? Para escrever a própria Bíblia, né? Os desenhos que eram feitos, as músicas que eram cantadas, enfim. Eles desenvolvem muito uma cultura específica, que é uma cultura cristã celta, nesse início da Alta Idade Média, tá bom? Era um cristianismo muito vigoroso que existiu ali durante essa época, tá? Muito bem, aí tá o símbolo, né? A cruz celta, ela tem esse círculo em volta do centro, né? A cruz com um círculo em volta. E aí, além disso, os celtas também desenvolveram missões muito fortes, tá? O trabalho missionário deles foi muito grande. Então, dois nomes principais aí são Columba e Columbano, tá? Columba, ele sentiu um chamado de evangelização da região ali da Grã-Bretanha. Então, o que ele faz? Ele estabelece um mosteiro em uma ilha chamada Iona, tá? Ele funda um mosteiro ali nessa ilha, né? E leva um grupo de monges que se dedicariam a esse trabalho missionário. E a partir dali, né, como se fosse uma base missionária, a partir dali, ele passa a evangelização de diferentes regiões da Grã-Bretanha, né? Ele evangeliza tanto os celtas que viviam no norte da Grã-Bretanha, né, onde atualmente é a Escócia, outra região que nunca foi conquistada pelos romanos, né, são os chamados Pictos. Eles evangelizam essa região da Escócia e enviam missionários também para regiões da Inglaterra que foram dominadas pelos anglos, tá? Então, eles formam fundam diversos mosteiros nessas regiões também, porque era o método de cristianismo e de desenvolvimento das missões se baseava nesse formato monástico, né? Então, eles fundam vários mosteiros nessas regiões da Inglaterra também. Então, Columba, mais voltado para a ilha ali da Inglaterra. E Columbano, ele vai para o continente, tá? Então, ele fez um trabalho muito forte entre os francos, né? Teve várias situações de confronto, porque, de fato, a igreja irlandesa, na época, vivia um nível espiritual muito mais profundo, né? Eles tinham uma intensidade por Deus, um caráter, enfim, que estava muito à frente do cristianismo, por exemplo, ali no Reino dos Francos. Então, Columbano, quando vai para o continente, ele entra em confronto porque ele percebia as coisas erradas que havia ali no reino deles, né? Então, ele tenta fazer uma certa restauração do cristianismo ali na região, dos mosteiros, e ele funda também mosteiros no continente, tá? Ao longo do território franco, ele foi viajando e fundando vários mosteiros também. Então, são os dois personagens mais conhecidos aí, a quem também é atribuído essa questão de milagres, né? De que eram homens que tinham um caráter muito grande e tinham também uma espiritualidade poderosa, né? Então, por conta disso, muitas pessoas se ligavam a eles e contribuíam com o trabalho deles também nas regiões para onde eles foram, né, evangelizando e fundando os seus mosteiros. E aí, o que acontece, pessoal, que é bastante interessante também. A gente tem na Inglaterra, durante essa época, tá, a fusão de duas tradições, tá, das duas tradições monásticas do cristianismo até então. E isso acontece principalmente no reino da Nortúmbria, tá, que fica onde hoje é a Inglaterra. Porque ali chega tanto o cristianismo celta, como também os beneditinos, que a gente falou, né, que eu já falei para vocês de Agostinho da Cantuária, né, que foi enviado pelo Papa Gregório,
ele funda mosteiros ali e esses mosteiros também vão se espalhando pela Inglaterra. Então a gente tem na Inglaterra essas duas heranças monásticas ricas, tá bom? No sentido de preservação de uma herança, de uma tradição, que acabam se fundindo ali, né? E tem situações até, né, o rei da Nortúmbria que se converteu chamava Osvaldo, né? E ele era mais alinhado ao cristianismo celta. Ele até, por uma situação ali que aconteceu no reino dele, ele teve que se refugiar em Iona, né? No mosteiro de Iona durante certa época. Então ele se converteu ao cristianismo celta. E a esposa dele era mais ligada ao cristianismo católico romano. Então, o que aconteceu é que às vezes ela ia guardar, por exemplo, a Páscoa, né? E as datas em que eles celebravam ou se entristeciam por conta do período, né, que cada tradição marcava, a morte e a ressurreição de Jesus era diferente. Então, não ficava muito bom para o casal, né? E aí eles chamaram pessoas para tentar resolver a situação, tanto monges celtas como também beneditinos, para acertar, e no final das contas a Nortúmbria, apesar de continuar, né, sendo bastante influenciada pelo cristianismo celta, eles seguiram mais a tradição católica, né? A Inglaterra acabou seguindo aí a tradição católica. Mas essa fusão dessas duas grandes tradições, né, que não eram rivais, tudo bem? Nessa época, necessariamente, né? Então, haviam trocas entre os monges dessas duas tradições. Então, produziu homens fantásticos durante essa época, né? Um deles, que é um grande intelectual, né? Reconhecidamente um dos maiores intelectuais da Idade Média, é o Beda, tá? Venerável Beda, chamado dessa forma, né? Que tinha um arcabouço de conhecimento espantoso, né? Que dá para ver como que essa tradição escolástica, né, a tradição de estudos da Igreja Celta, como isso era forte, né? Então, ele escreveu, né, muitos textos, inclusive escreveu sobre, né, o cristianismo ali na Inglaterra. Então, é muito reconhecido por conta dos trabalhos que ele escreveu, o conhecimento que ele tinha. Teve também, que saiu dali, o Bonifácio, tá? Ele é fruto dessa fusão entre o monasticismo celta e beneditino, né? O Bonifácio, eu já comentei sobre ele, ele foi para a região dos frísios ali, para evangelizar eles, também ajudou na reestruturação do reino dos francos e até preparou o caminho depois para o Carlos Magno, né? Para a época do auge ali do Império Carolíngio. E também o Alcuino, que eu já citei ele também em outra aula, ele é fruto dessa tradição. O Alcuino ele veio um pouco depois, ali dá para ver as datas de nascimento e morte de cada um deles. O Alcuino ele foi conselheiro do Carlos Magno. Então, quando o Carlos Magno estava juntando pessoas de diversos locais, porque ele, influenciado por esse movimento monástico também, ele queria fazer ressurgir o conhecimento, a cultura ali no império dele. Então, ele traz Alcuino, que era uma grande referência da alta cultura durante essa época. Então, Alcuino foi professor, né, ali na escola fundada por Carlos Magno. E esses daí, né, principalmente o Bonifácio e Alcuino, né, fundaram mosteiros também. O Bonifácio fundou um mosteiro, o Alcuino trabalhava com escolas. Mas eles foram responsáveis também por levar esse legado, tá? Essa tradição que se preservou ali dos celtas na Nortúmbria. Então eles levaram esse legado de um conhecimento na época que os francos eram um povo bastante bárbaro ainda, tá? Apesar de ter um tempo já de contato com o Império Romano e depois com os bispos de Roma, mas era uma região que tinha pouca profundidade cultural e intelectual ainda. Então eles levaram esse arcabouço de conhecimento, que era mais forte na Inglaterra durante essa época, eles levaram para o reino dos francos e o que se tornou o Império Carolíngio, né, durante a Idade Média, né? Muito bem. E aí, para a gente fechar aí, né, a sequência
desse legado que foi desenvolvido e chegou aí na figura de Carlos Magno. Então, Carlos Magno, ele foi coroado pelo Papa, né, pelo Bispo de Roma, como imperador do Império Romano Ocidental. Já comentamos sobre isso, né, quando o Bispo de Roma queria se afastar mais do Império Bizantino, então ele se aproximou de Carlos Magno. E Carlos Magno tentou revitalizar, então, essa grandeza desse império, né? Então, numa época que, assim, bem poucas pessoas sabiam ler e escrever, né? O próprio Carlos Magno não sabia, ele se esforçou bastante, mas ele não sabia. Mas ele tinha esse desejo, essa intenção de revitalizar o conhecimento, a cultura, através das escolas, dos monges, né? E o conhecimento estava totalmente relacionado nessa época ao cristianismo, tá? Era inseparável uma coisa da outra. Então ele incentiva bastante os estudos, né? A alfabetização, formação de escolas, né? Para educar. Forma ali na capital um centro de altos estudos que tem Alcuino e traz vários outros intelectuais também da Inglaterra, da Espanha, né, que haviam também ainda durante esse período, e incentiva a prática do monasticismo, né, que já existia por conta do trabalho de Bonifácio, né, do Alcuino. Então ele incentiva cada vez mais esse monasticismo no estilo segundo a regra de Benedito, tá bom? De São Bento, né, a regra beneditina.